Pessoal, boa noite. Vão entrando aí pra live. Entrando aqui no YouTube. Pessoal, boa noite. Vão entrando aí pra nossa live. Tudo bom? Isso, entrando aqui no YouTube também. Boa noite, gente. Tudo bom? Vão entrando aí pra live. Enquanto vocês estão entrando, me falem de onde que vocês estão me assistindo. Deixar o pessoal aqui também entrar no YouTube. Tá? Essa live tá sendo também transmitida pelo YouTube. Tudo bom, Francisco? Boa noite. Pessoal, enquanto vocês vão entrando, da onde que vocês estão me assistindo? E eu quero pedir para que vocês coloquem aí agora, cliquem no aviãozinho. Oi, Ivo, tudo bom? Que bom ter você aqui. Então, eu quero pedir para vocês agora, gente, clicar no aviãozinho e já convidar outros advogados a virem participar dessa live hoje, em que eu vou falar sobre honorários, sobre precificação de honorários, principalmente agora nesse momento aí de crise. Então apertem no aviãozinho, coloquem aí os seus coraçõezinhos para que os outros advogados, as outras pessoas que estejam aí no Instagram, que sigam o meu perfil, possam ser avisados de que está tendo uma live agora. Da Bahia, Juliette. Que legal. O pessoal do YouTube vai entrando aqui também. Vão entrando aí pra live, o pessoal vai entrando. Vão apertando aí o quero coraçõezinhos. Tô competindo aqui agora, nesse momento, com a live Ai, meu Deus, esqueci aqui. Eu tava assistindo antes de entrar. Dos irmãos. Tô competindo aqui na hora da live de Sandy Júnior, né? Então o pessoal tá lá assistindo Sandy Júnior e não quer nem um pouco saber em como precificar honorários, né? Isso aí as pessoas deixam para aprender depois. O que interessa agora é assistir Sandy Júnior. Mas você que tá aí atento, você que quer realmente aprender, né? E não quer perder tempo, muito bem, parabéns, tá aqui na live para agora participar aqui desse tema. Deixa eu só colocar aqui, né, precificação inteligente de honorários. Então deixa eu botar aqui o tema da live, como fechar mais contratos. Enquanto isso, vocês vão convidando aí os seus outros colegas para virem participar. Como fechar mais contratos, precificação inteligente de honorários. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema que é um tabu para os advogados. Precificar honorários. Precificação inteligente. Vamos lá. Pessoal, vai entrando aí, vai compartilhando, botando coraçãozinho, aviãozinho, para que outras pessoas possam participar. Boa noite, Eduardo, tudo bom? Boa noite, Bianca, tudo bom? Boa noite, Gisele. Boa noite, Robertson. Tudo bem, gente? Só gente aqui, ó, do meu coração, que mora no meu coração, aqui participando dessa live. Tudo bom, Advocacia Tavares? Tudo bem, gente? Vão entrando aí, Rose Silva também, tá? Vão entrando, pessoal. Enquanto isso, quero saber de vocês, da onde vocês estão me assistindo, como é que foi o feriado de vocês. Oi, Gisele, tudo bom? O que vocês fizeram hoje, gente? Como é que foi o feriado de vocês? Vocês sabiam que eu nem me lembrei que hoje era feriado? Assim, eu tô assim tão desligada com esse negócio de pandemia que eu nem lembrei que hoje era feriado e eu trabalhei normalmente. No final do dia é que eu fiquei sabendo que hoje era feriado, que eu me liguei que hoje era feriado. Mas aí eu já tinha marcado a live, então eu resolvi manter a live, até porque, né, eu acho que tá todo mundo em casa mesmo, é um tema super importante, então não era porque não é porque é feriado que as pessoas não iam querer assistir aqui esse tema super importante, né, Gisele? Né, Eduardo? Mas eu esqueci totalmente, gente. Assim, com esse negócio de não poder sair de casa, pra mim, parece que todos os dias estão iguais.
Às vezes chega no final de semana e eu não lembro que dia é. Eu não lembro se é sábado, não lembro se é domingo, porque pra mim todos os dias estão iguais. Vocês estão com a mesma sensação? Tudo bom? Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, gente? Feriado só em casa, né, Juliette? Isso mesmo. Eu tô assim, completamente perdida no tempo. Será que sou só eu ou vocês estão com essa mesma sensação de que os dias estão iguais e que você não sabe que dia da semana é? Porque tudo tá igual. Então, assim, pra mim, hoje eu acordei, eu nem lembrei que era feriado. E na quinta-feira também é, né? Mas eu vou trabalhar normalmente, eu vou dar aula na quinta-feira. Então, assim, acho que pra todo mundo também tá normal, como se nada tivesse mudado, porque tá todo mundo trancado dentro de casa. Agora, olha só coisa interessante. No meu grupo das minhas amigas, né? Eu tenho um grupo de amigas, e aí elas colocaram a seguinte questão. Será que a gente depois vai poder compensar esses feriados que a gente perdeu? Será que no segundo semestre, né? Quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter esses feriados de novo para compensar? Gente, tá difícil, né? Tá difícil, né, Juliette? Oi, tudo bom, linda? Tudo bom, gente? Pois é, tá totalmente perdido também, né, Gisele? Eu tô total perdida. Um horror, um horror. Mas então, gente, bom saber que eu não sou a única perdida, que vocês também aí estão com a mesma sensação. O Ivo falou que também tá com a mesma sensação. Então, assim, que bom, porque eu tava achando que eu era a única que não sabia que dia da semana, né, era. Então, vamos lá. Pessoal aqui do YouTube tá instável a minha conexão. Eu não sei por quê. Bom, pelo menos tá acontecendo aqui no Instagram. Mas vamos lá, gente. Vamos falar sobre precificação inteligente de honorários, né? Durante toda a última semana e essa semana eu fiz uma série de lives sobre como fechar mais contratos, né? E eu falei sobre cada pilar da venda legal, né? Os pilares da venda legal que o advogado hoje ele precisa ter bem desenvolvido para que ele consiga ter uma advocacia próspera são uma mentalidade empreendedora. Quem não tem uma mentalidade empreendedora nessa crise não vai conseguir sobreviver. Então eu tenho trazido muitos temas sobre empreendedorismo aqui para o meu canal, para que vocês consigam ter acesso a um pouco de conteúdo para dar alguns insights para vocês, para que vocês consigam já começar a abrir a mente, a enxergar as adversidades de uma outra forma, buscando oportunidades. Porque eu acredito, né, acredito piamente que esse período que nós estamos passando, apesar de ser um período, né, um pouco ruim, a gente está trancado em casa, né, como eu tô falando, eu não sei diferenciar mais feriado de dia normal, final de semana, para mim é tudo igual, eu tô perdida no tempo, mas eu tô vendo como algo muito positivo, né? Eu tô estudando muito durante o feriado, eu tô produzindo muito, né? Tenho aqui feito lives diariamente, trazendo muito conteúdo para vocês. Então, eu vejo que quem conseguir enxergar nesse período um período de oportunidades, né? Conseguir abrir a mente para inovar na advocacia, mudar a sua cabeça, não tem mais como ficar com aquela cabeça pequena de advogado tradicional, vai conseguir aproveitar as oportunidades. Tá? Então esse é um período em que muitas oportunidades já estão surgindo e vão surgir no pós-crise. Eu tenho falado isso para os meus clientes de mentoria jurídica, tenho falado isso nos meus cursos para as minhas alunas da minha mentoria Advocacia Estratégica, tenho falado isso para os meus alunos do meu curso de Gestão Estratégica de Marketing e venho falando aqui para vocês nas minhas lives, né, diariamente nos meus vídeos, nas minhas lives. Então, o comportamento empreendedor é o primeiro pilar da venda legal. Se você não assistiu o primeiro vídeo em que eu falei de cada pilar, vai lá no meu canal do YouTube para que você tenha acesso a todos os meus vídeos que eu fiz nessas séries de live, nessas últimas 3 semanas, tá? As lives estão tops, tem algumas lives que eu trouxe convidados. A live de ontem foi maravilhosa, que foi sobre negociação de honorários
com o Miziara. Cada live, ela o quê? Ela encaixa na outra, tá? Eu montei o conteúdo para que vocês pudessem ter um conteúdo muito rico, para que cada live encaixasse na outra e aí vocês tivessem aí um quebra-cabeça, né, de conteúdo para vocês assimilarem e poderem sair melhores, tá? Nesse período aí de pandemia. Então, o primeiro pilar é comportamento empreendedor, o segundo pilar é marketing jurídico, o terceiro pilar, venda, né? O quarto pilar é precificação de honorários, depois vem negociação e gestão de tempo, porque também com tudo isso não adianta o advogado ele ficar preocupado em prospectar clientes e ele não saber gerir o seu tempo para ele ter o tempo de produção, se ele não tem mais ninguém trabalhando para ele, se ele é sozinho no escritório, se ele é escritório, né? E aí ele também precisa gerir o tempo dele para que ele possa o quê? Possa prospectar clientes, possa utilizar aí das ferramentas de marketing, de venda, de networking. Falei muito de networking aqui, né? Também saber fazer aqui o que eu vou passar para vocês de precificação. Então, é muito importante que seja bem desenvolvido todos esses 6 pilares. E agora, mais do que nunca, o advogado vai precisar desenvolver esses 6 pilares, que eu chamo eles de soft skills, né? Eles são soft skills do advogado. Não adianta só você ficar se preocupando com conhecimento técnico. Conhecimento técnico não garante o sucesso profissional, nem o sucesso financeiro. Conheço muitos advogados que são bons tecnicamente, que são inteligentíssimos, mas que não conseguem prospectar clientes, que não conseguem desenvolver uma advocacia próspera, porque eles têm uma mentalidade apenas técnica, uma mentalidade ainda muito tradicional, que acham que ser bom advogado é ficar trancado dentro do escritório produzindo peça, né, fazendo trabalho intelectual. Quando um advogado de sucesso, um advogado próspero, é muito mais do que isso. Ele precisa agregar o conhecimento técnico também a essas outras habilidades que vão fazer dele um advogado de sucesso, tá? Um verdadeiro empreendedor da sua própria advocacia. Tá? Eu vi aqui que entrou o Chico, muito legal ter você aqui na minha live, Catarina, minha grande amiga, Tiago, gente, muito bom ter vocês aqui, viu, Rose, a Juliette falando que tá adorando as lives, que o conteúdo arrasa, muito bom ter vocês aqui, Fernanda, então como eu tava falando isso, que não adianta só ter conteúdo técnico, aqui no YouTube não tá funcionando, eu vou reiniciar, porque não está funcionando, realmente, eu não sei o que está acontecendo, peço para virem para cá, para o Instagram, no YouTube não está indo, talvez porque eu botei o cabo, e aí tá dando esse problema aqui de conexão. Vamos entrar de novo? Deixa eu só ligar aqui pro pessoal, nova transmissão, isso mesmo, vamos tentar fazer uma nova transmissão, para o pessoal conseguir assistir aqui, peraí, vamos lá. Transmitir de novo. Então, vamos lá, o pessoal aqui, deixa eu ligar aqui de novo para o pessoal ir assistindo. Deixa eu ligar aqui de novo no YouTube. Vamos lá. Depois a gente conserta. No ao vivo, isso mesmo. Ao vivo é isso. Só faz ao vivo quem sabe, né? Só sabe ao vivo quem sabe. Então, vamos lá, gente. Também não adianta, tá? Você ficar fazendo milhões, tá? De estratégias de marketing jurídico. O que eu tô vendo agora, nesses tempos de pandemia, são verdadeiras aberrações, tá? Nas redes sociais, advogados que nunca fizeram marketing jurídico, aí agora estão aí fazendo marketing jurídico, aliás, achando que estão fazendo marketing jurídico, porque quando eu falo em marketing jurídico, gente, é um marketing jurídico, porque é aquele marketing que é permitido pelo nosso código de ética. Vocês não podem esquecer o código de ética. Inclusive, hoje eu gravei um áudio lá no meu grupo do Telegram. Se você não faz parte do meu grupo fechado do Telegram, vai lá fazer parte do grupo fechado do Telegram, porque eu compartilho lá conteúdos exclusivos que eu não coloco nas minhas redes sociais. Então, eu gravei um áudio lá hoje, né, Eduardo? Você viu, porque eu tô vendo, assim, atrocidades, tá? Nas redes sociais. Então, não adianta você ficar achando agora que você vai ficar fazendo postagem à torta e à direita,
que você vai ficar oferecendo consultas jurídicas, que você vai ficar oferecendo serviços jurídicos, porque isso não pode, tá? Você não pode violar o código de ética, tá bom? Você tem que... O nosso marketing, ele é estritamente informativo, e você não pode falar no início dos seus posts ou no final dos seus posts que é para aquela pessoa que está lendo seu post te ligar, se ela quiser uma consultoria jurídica, contratar os seus serviços, porque isso configura propaganda irregular, captação irregular de cliente. Aí você vai achar um problema com a ordem do seu estado, tá? Além disso, configurar desespero total, como falou aqui o Eduardo. Então, assim, eu não vou me aprofundar em marketing porque eu já botei aqui muitos vídeos de marketing, tem muitas lives de marketing, tá? Mas não pode, vocês têm que observar isso. Grupo no Telegram, grupo Telegram tem lá, na minha bio tem o link, tá? Grupo do Telegram tem a bio lá, tem o link para entrar no meu grupo do Telegram, Gestão de Crise na Advocacia, que tá na minha bio aqui. Então, não adianta também se você faz a estratégia certa de marketing jurídico. Então, não adianta nada você ficar fazendo estratégias de marketing jurídico para atrair clientes para você, se quando aqueles clientes, passam pelo funil de atração de clientes e chegam até você, você não consegue fazer uma venda. Você não consegue fazer o cliente fechar um contrato com você. Você não consegue precificar de forma inteligente os seus honorários. Porque tem muitos advogados que até conseguem atrair clientes, mas não conseguem fechar contratos. Ou se conseguem fechar contratos, não precificam de uma forma inteligente e aí sentem que estão trabalhando muito mais do que estão recebendo, Que trabalham, que pagam para trabalhar, ficam correndo atrás do rabo, ficam cheios de trabalhos, E aí não conseguem dar conta, porque acham que o quê? Acham que mais quantidade de cliente é o melhor. Não é a questão de você ter mais quantidade de cliente, mas sim de você ter mais quantidade de clientes que te remuneram bem. Tá? Isso num cenário normal, diferente do que a gente está passando agora, Você tem aí uma precificação que você tem que fazer uma precificação inteligente, visando o lucro, tá? Visando aí você ganhar, ganhar de forma justa pelo seu trabalho. Então vamos continuar aqui, tá? Tudo que eu anotei para vocês. Agora, precificação, quem foi que perguntou? A live fica gravada aqui por 24 horas, tá? E depois, se der tudo certo aqui no YouTube gravar, fica lá no meu YouTube também, se eu conseguir gravar também aqui do Instagram. Porque às vezes eu não consigo. Às vezes o meu celular acaba não salvando a live, mas eu esvaziei o máximo meu celular hoje aqui para ver se eu conseguiria salvar a live no meu celular também. Então, continuando aqui. Precificação, gente, antes de entrar mais a fundo no tema, precificação tem a ver, tá? Em saber quanto vale o seu serviço. Você sabe quanto vale o seu serviço? Você tem noção de quanto vale o seu serviço? Tá? E isso aí passa por 2 níveis de consciência. Você realmente saber quanto vale o seu serviço passa por 2 níveis de consciência. O primeiro é o quê? É uma autoimagem positiva, tá? Qual é o conceito que você tem sobre você mesmo? Qual é a imagem que você tem sobre você mesmo como pessoa e como advogado? Eu conheço alguns advogados, clientes que já chegaram até a mim, que são assim, excelentes advogados, Que eu mesma vejo como são muito bons tecnicamente, mas que se consideram fraudes. Eles não conseguem enxergar o real valor dos seus serviços, tá? Eles têm a sensação de que são impostores. Isso se chama síndrome do impostor. E você?
Será que você consegue enxergar realmente, né, o valor do seu serviço? Você se enxerga como você realmente é? Porque isso aí existem também os dois lados da moeda. Tem aquele que não é bom e se acha, né? Porque a ignorância também é uma bênção, eu costumo dizer, né? Quanto mais ignorante você é, né, melhor você acha que é, menos você acha que você precisa aprender. Então, tem alguns que são péssimos e se acham. Então, é importante fazer essa análise de consciência para você ver em que nível realmente você está. Se você consegue se enxergar realmente como você é e consegue enxergar o valor do conhecimento que você tem hoje e do que você realmente entrega para o seu cliente. Então, existem esses dois lados da moeda, né? Aquele que se enxerga de uma forma distorcida, que tem a síndrome do impostor, que ele não consegue ver o quão bom ele realmente é, e aí ele desvaloriza o serviço dele, desvalorizando a precificação dos seus honorários, ele se desvaloriza perante os seus clientes também. E tem aquele que nem é lá essas coisas, não é o último biscoito do pacote e se acha. E aí também acaba perdendo oportunidades. Por quê? Porque ele vende algo que ele não entrega, tá? Então ele vende para o cliente algo que ele não entrega. Ele pode muitas vezes perder oportunidades porque o cliente não enxerga aquilo nele, não consegue enxergar o valor antes da contratação do serviço e aí nem contrata, porque consegue ver que o que ele está cobrando é muito acima do que ele realmente está conseguindo passar ali na hora, né, em termos de conhecimento, em termos de segurança, em termos de maturidade de serviço. E também tem aqueles que se queimam muito no mercado, porque aí vendem algo que não conseguem entregar para o cliente. E aí se queimam no mercado, porque cobram muito acima do que na verdade valem, tá? Então isso é muito importante, porque isso é um dos níveis, tá, da consciência na precificação. O outro é você saber ter consciência de qual o valor que você entrega para o seu cliente. Isso mesmo, Eduardo, eu ia falar isso agora. Entregar valor. Qual é o valor que você entrega para o seu cliente e quanto isso é perceptível por ele? Nós temos que admitir os nossos erros e nos corrigir. Isso mesmo, Juliette. Por isso que é importante o autoconhecimento, sabe? Quanto mais você se conhecer, né, mais perto do sucesso você vai chegando, porque você tem consciência, você ter consciência sobre si, sobre as suas limitações, tá? Sobre o que te impede de chegar onde você quer. Eu tenho um ditado que fala, né? Se você ainda não chegou aonde você quer, é porque você ainda não está preparado para chegar onde você quer. É porque você ainda não aprendeu o que você precisa aprender para chegar onde você quer, seja a nível técnico, seja a nível de autoconhecimento, para que você possa se livrar do lixo que te segura, né? Do peso que ainda te segura e não te deixa avançar. Então, o autoconhecimento é a melhor escola, a melhor receita para aquelas pessoas que querem ter sucesso. Vamos lá. Tem clientes que gostam da gente e outros não. Claro, isso é normal. Assim como eu tenho certeza que tem pessoas que gostam de mim e tem pessoas que não gostam de mim. Você vai vender para aquelas pessoas que gostam de você. A gente não tem que ficar assumindo que todo mundo vai gostar de você e que todo mundo vai querer ser seu cliente. Você tem que buscar conquistar aquelas pessoas que você quer ter como cliente. Então, é sempre passar assim, como é que eu posso melhorar? Se eu não tô ainda atingindo essa pessoa, se ela não fechou comigo, talvez eu tenha passado uma imagem errada para essa pessoa, talvez eu não tenha conseguido me conectar com essa pessoa, e tá tudo bem, porque conexão também tem a ver com energia. Então, eu não tô preocupada com quem não gosta de mim, porque quem não gosta de mim é porque ou não me conhece ainda a fundo e aí não gosta de mim, ou porque a gente não tá no mesmo nível de energia. E tudo bem,
né? Vida que segue. Pode ser que uma hora a gente esteja no mesmo nível de energia e aí a gente possa vir a se conectar. Então, a gente não tem que ficar achando aí, ai, meu Deus do céu, tem gente que não gosta de mim. Tá tudo certo. Se não gosta de você, tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. É importante você saber, né, que valor você agrega na vida do seu cliente, né? O quanto você consegue, né, ajudar o seu cliente, o que você entrega para ele de benefício? Qual é o benefício que ele tem ao te contratar? Né? Por que ele deve contratar você e não o outro colega que tem um escritório do lado do seu? Porque, gente, nós temos hoje mais de 1.200.000 advogados no mercado. Então, qual é o seu diferencial? Ele tem que estar claro para você. O seu diferencial pode ser no seu atendimento. O seu diferencial pode ser o seu comprometimento extra com o seu cliente. O seu diferencial pode ser agora, nesse momento de pandemia, em que você está ali do lado do seu cliente. Você está mantendo ali comunicação com ele, querendo realmente ajudá-lo, né? Ajudá-lo a superar esse momento de crise. Você não está pensando só em você. Você também está ali querendo ajudar o seu cliente a superar esse momento de crise. O seu diferencial pode ser, né, num trabalho mais... Tem gente que está usando aí a metodologia, por exemplo, do Visual Law e do Legal Design, que eu recomendo, inclusive, que vocês aprendam, que vocês busquem se desenvolver para virarem advogados mais modernos. Tem um curso excelente do meu amigo Fábio Sendão, tá? Que agora ele transformou também para o online, tá? O Fábio Sendão, do Faria Sendão e Maia Advogados. Então, ele está ensinando as técnicas, né, do Visual Law e do Legal Design para que os advogados consigam mudar aí a forma de construir petições, construir documentos. Então, pode ser que você seja um desses advogados mais modernizados que usem essas técnicas. Pode ser que você seja um advogado que usa aí as técnicas da constelação familiar. Alguma coisa tem que ter diferente na sua advocacia. Porque se você não tiver um diferencial, algo que o cliente ganha como benefício ao te contratar, sabe? Ele não vai conseguir enxergar o valor que você agrega, tá? À vida dele. E aí, quando você consegue entender, você primeiro também tem que perceber, para você não estar naquela linha lá, né, dos advogados que tem a síndrome do impostor, que não conseguem enxergar o valor que entregam para o cliente. Tá? Então você precisa ter essa consciência e trabalhar esse diferencial. Você precisa ter essa consciência porque você precisa trabalhar esse seu diferencial. Ele tem que estar aí nas suas estratégias de marketing, no seu posicionamento, tá? Para que o seu cliente consiga enxergar esse seu valor, porque ele não vai enxergar assim quando ele mal te conhece. Ele vai te enxergar no atendimento que você vai ter com ele, ele vai enxergar isso na conversa que você vai ter com ele, ele vai enxergar isso já nas estratégias que você utiliza de marketing, no seu posicionamento, ele vai enxergar isso ao longo do trabalho que você vai oferecer para ele, que você vai entregar para ele. E aí ele vai começar a enxergar, se isso estiver claro para você, né, e você conseguir colocar isso de uma forma clara, ele vai aos poucos percebendo o seu valor. Mas, Lisandro, o que o valor muda na minha precificação? O valor muda muito. Porque quando você tem um diferencial, né, e você realmente agrega valor na vida do seu cliente, tá? Esse valor, tá? Ele é o quê? Incorporado na sua precificação. Você consegue precificar de uma forma diferente, tá? Acima do mercado, vamos dizer, porque você é diferente, tá? O seu cliente, ele tem com você algo que ele não teria com o seu colega que cobra, vamos supor, R$1.000 abaixo de você, R$2.000 abaixo de você. Então, é muito importante que você busque construir esse diferencial, tá? E o que a gente deve levar em conta na hora de precificar honorários? Vamos lá. Tá? O que levar em conta na hora de precificar honorários? Várias coisas devem ser levadas em conta na hora de precificar honorários. Algumas delas são relacionadas a aspectos técnicos, tá? Aspectos técnicos do trabalho que você vai desenvolver.
como, por exemplo, a complexidade do trabalho, seja na área de consultoria, seja na área de contencioso, é importante você analisar a complexidade do trabalho. Também o tempo de duração do trabalho, tá? Outra coisa importante é o seu tempo de dedicação a esse cliente. Se é um cliente que te demanda muito tempo de dedicação, tá? Você tem que ponderar isso na sua precificação. Se ele vai tirar você, né, de estar aí podendo dar atenção a outros clientes ou precificar outros clientes, ou, por exemplo, se você tem um escritório de advocacia, é importante você analisar quanto tempo, quanto custa cada cliente para o seu escritório, né? Quanto ele demanda, né, dos seus advogados, o quanto ele demanda da máquina do seu escritório. Tem cliente que é mais complicado de lidar, né? Como tá falando aqui o Direito com Dicas, tem aquele cliente que é mais complicado de lidar, então você pode aí colocar um valorzinho a mais, né, na precificação para lidar. Então, assim, quanto de trabalho, né? Quanto custa, é o custo do cliente, né? Quanto custa aquele cliente para você. E qual é a relevância do caso para você? Também, gente, porque tem o quê? Tem situações, porque assim, isso aqui é muito subjetivo. Eu tô numa live, né? Quando eu faço esse trabalho com os meus clientes de mentoria, a gente analisa muitas situações. Quando eu faço esse caso, analiso esses casos com meus clientes de consultoria, nos escritórios que eu dou consultoria, a gente faz aí uma análise, né, de cada cliente. Quem são os seus clientes? Né, pra gente analisar, assim, você tem que analisar também, né, a importância daquele cliente pro seu escritório. Porque tem cliente que é estratégico pro seu escritório, que por mais que ele seja um cliente mala, né, um cliente que dê trabalho pra você, né, ainda é importante ter aquele cliente no seu escritório, seja porque aquele cliente tem nome, seja porque aquele cliente, né, tem uma rede de contatos com muitos outros clientes que ele pode te indicar, seja porque ele é um cliente que te traz outros clientes, tá? Então isso tem que ser analisado, porque se ele é um cliente estratégico para você, você tem que analisar aí a sua precificação também, ela tem que ser o quê? Compensada, né? Porque ele também te traz ganhos. E aí você pode até reduzir, né, o valor dos seus honorários na hora em que você vai apresentar uma proposta. Vamos dizer que é a primeira vez que aquele cliente está chegando no seu escritório e você quer conquistar aquele cliente. É importante para você ter aquela carteira dele, né? Então, ou ter aquela pessoa, né? Vamos supor que seja uma pessoa, mas que seja uma pessoa com um nome de relevância na sociedade e que vai poder aí te trazer novos clientes ou vai te abrir portas, né? Se você fizer um bom trabalho para ele, ele pode te abrir portas. Você tem que analisar isso tudo. Então, a precificação, ela não pode ser uma precificação que você faz assim, a Deus dará, sabe? Tira assim da cartolinha. Ah, deixa eu ver aqui quanto eu vou cobrar. Tum! Não pode ser assim. Você tem que analisar muitas coisas antes de você apresentar aí o valor dos seus honorários. E a outra, né? O outro aspecto técnico é o valor da causa para quem trabalha com contencioso. Então, às vezes, você vai pegar uma causa aí de milhões, né? E aí, muitos advogados, o quê? Negociam com o cliente que a maior parte do valor dos honorários vai ser recebida ao final, porque é uma causa de milhões, mas também você tem que analisar a possibilidade aí de êxito, se é algo que você acredita, né, que tem aí possibilidade, não, probabilidade, é muito maior do que possibilidade de êxito. Você não tem como garantir, né? Nenhum advogado, você não faz isso, eu tenho certeza, você não garante êxito para nenhum cliente. Mas você tem como analisar a probabilidade de êxito. Então, o primordial é conhecer quanto vale a sua hora. Sim, eu vou chegar lá. Você tem que saber quanto vale a sua hora, né? E alguns aspectos subjetivos, além desses aí que eu tô falando. A Fernanda tá falando, mas nem todo processo dá para valorar com base na nossa hora. Você tem como calcular o custo médio de um processo, para você saber mais ou menos quanto tempo esse processo vai durar, tá? Quanto tempo o processo vai durar, quanto ele vai custar para você por mês,
para você ter mais ou menos aí uma ideia de quanto você tem que cobrar de honorários para que você não pague para trabalhar. O que eu mais vejo é advogado cobrando muito mal, porque o quê? Pega um processo que dura 10 anos e cobrou aí, né, para ficar 2 anos apenas sendo pago e trabalhou o resto, 7 anos aí, pagando para trabalhar, tá? Com processo de 3 anos, como cobra? Aí tem toda uma conta, tá, Fernanda? Muito específica, tá? Que é para você fazer aí, calcular esse valor médio de processo. Como é uma live, eu não vou ter como ensinar vocês aqui. Mas eu vou dar uma aula fechada, tá? Já tô avisando aqui, vai ter uma reunião fechada para aqueles advogados que quiserem participar dessa aula fechada. Vai ser no Zoom, onde eu vou poder compartilhar com vocês slides, porque aqui no Instagram eu acabo não podendo fazer isso, para ensinar vocês a como fazer todo esse cálculo aí de precificação, para você calcular o valor médio de processo, tá? Então, quem quiser participar dessa reunião fechada, que vai ser uma aula fechada pelo Zoom, tá? Com um conteúdo mais aprofundado, me manda um inbox com o seu e-mail, porque ela vai ter vagas limitadas. E aí, assim que eu abrir, eu tô organizando a minha agenda ainda tá um pouco confusa, porque eu tô dando aulas aí durante a semana, eu tenho as mentorias, tá? Então, eu tô olhando na minha agenda qual vai ser o dia que eu vou poder me organizar para poder fazer essa reunião fechada, para falar mais sobre precificação, realmente como fazer aí essa precificação inteligente, tá? Mas aí, voltando aqui, tá? Você precisa analisar alguns aspectos subjetivos. Você quer participar, Fernanda, direito? Ótimo, me mandem aqui depois da live um inbox com o nome e e-mail de vocês, que assim que eu souber a data da aula, eu já comunico para aquelas pessoas que quiserem já poder sair na frente, tá? Depois que eu fizer aqui a divulgação, para garantir a sua inscrição, tá bom? Então, me mandem depois para eu lembrar, tá? O valor da minha mentoria é muito individual, Direito com Dicas, porque assim, eu preciso analisar muito o momento, né, do advogado, se vai ser só para ele individualmente, se vai ser para o escritório de advocacia, trazendo sócios juntos, o trabalho que vai ser feito. Então, acaba sendo muito individual. E aí, quem quiser saber, também peço que me mande um inbox para a gente marcar uma conversa e aí eu poder entender mais o seu momento e poder te passar aí, tá? Um valor para uma mentoria feita especificamente para você. As minhas mentorias e as minhas consultorias, elas são o quê? Personalizadas, tá? É diferente do que vocês têm aqui na live. Eu trago conteúdos, mas acaba que a mentoria, ela acaba sendo mais aprofundada, mais personalizada, tá? Então, vamos lá, gente. A reputação no mercado, tá? Alguns aspectos aqui subjetivos que você precisa analisar, além dos aspectos técnicos, para fazer aí uma boa precificação de honorários, uma precificação inteligente, que eu gosto de chamar. Você precisa aí analisar a reputação do mercado. Qual é a sua reputação no mercado, né? Como que o mercado te avaliza? Porque é aquilo que eu estava falando no início, né? Não é sobre quanto você acha que você custa, mas quanto que o cliente consegue perceber que você custa. Porque você pode custar, na sua cabeça, 10x. Mas se o seu cliente não consegue perceber que você vale 10x, ele só percebe que você vale 5, ele não vai te pagar 10x. E aí, sabe de quem é a responsabilidade pelo cliente não perceber isso? É sua. Por quê? Porque você não está sabendo trabalhar o seu posicionamento, a sua autoridade, tá? Você precisa construir uma reputação no mercado em que você atua. E aí daí a importância de você se tornar um especialista, de você focar num nicho. Se você puder ainda subnichar, melhor ainda, porque quanto mais subnichado você for, mais especialista você vira, mais focado numa estratégia de marketing, você consegue ficar, a sua comunicação fica mais estratégica para o seu nicho de cliente, e aí eles começam a te enxergar como uma autoridade no mercado, tá? E aí o valor que você realmente
né, considera que você vale, o seu cliente começa a perceber pelo seu trabalho especializado, pelo seu trabalho que agrega valor. Enquanto ele não perceber isso, enquanto o mercado não perceber essa reputação, tá, em você, ele não vai te pagar. Quem foi que falou isso? Ah, tá bom. Depois você vem aqui assistir a live, Juliette. Vai ficar por 24 horas, tá? Então, você precisa se preocupar em construir esse posicionamento, essa reputação no mercado em que você atua. Não só no mercado em que você atua, mas no mercado jurídico também é muito importante. Como é que o mercado jurídico te avaliza? Como é que, né, os seus colegas advogados da área em que você atua e de outras áreas te avalizam? Isso também é importante. Você não pode esquecer do mercado jurídico. Por quê? Porque eles também servem o quê? Para te indicar clientes, para te chamar para trabalhos, para te convidar para participar de eventos, para dar palestras. Então, se você também for bem avalizado no mercado jurídico, se você tiver um bom engajamento na OAB, se você tiver um bom engajamento também com outras autoridades do mercado em que você atua, isso vai aumentando a sua reputação dentro do seu mercado. Outra coisa importante que precisa ser analisada por você é a sua formação acadêmica, né? A sua formação acadêmica e a sua experiência na área em que você atua. Então, quanto mais inexperiente você for, menos você consegue cobrar de honorários. E isso precisa estar o quê? Ser considerado na sua precificação. A sua formação acadêmica também influencia. Então, se o cliente, ele sabe, ele observa, né, que você aí tem uma excelente formação acadêmica, que você é especializado na sua área, que você tem cursos, né, de especialização na sua área, você tem pós-graduação, você tem mestrado, você tem doutorado, você tem outros cursos importantes que agreguem a ele, como, sei lá, cursos de gestão de negócios, se você atua na área de direito empresarial, né? Cursos de MBA, né? Em gestão financeira. Então, aquele advogado que, por exemplo, trabalha com compliance ou é tributarista e ainda tem aí, né, conhecimentos em gestão financeira e investimentos, ele agrega valor à vida do cliente dele. Ele sai apenas do aspecto técnico, jurídico de advogado e ele agrega valor à vida, ao cliente dele. Com isso, ele vai conseguindo o quê? Com o tempo de carreira, majorar, né, o preço dos seus honorários. Então não adianta você ficar a vida inteira fazendo uma advocacia feijão com arroz e querendo cobrar como se fosse um advogado nível de Ferrari. Sabe? A gente tem essa diferenciação em qualquer mercado, né? Você tem ali, desde o Fiat Uno até a Ferrari. Vai ter o cliente que é o da Ferrari e vai ter o cliente que é o do Fiat Uno. Agora, não adianta você ficar aí achando que o que você aprendeu na faculdade ou fez aí alguns cursinhos de especialização, algumas pós, mas que você não tem um diferencial, que você não tem um conhecimento técnico diferenciado, que você não tem um raciocínio jurídico apurado, criativo, para entregar soluções realmente que resolvam a vida do seu cliente, que sejam soluções que melhorem a vida dele. Você não pode ficar achando que, meu Deus do céu, eu quero cobrar igual uma Ferrari, né? Você precisa se tornar uma Ferrari para querer cobrar igual uma Ferrari, tá? Então, ou em uma BMW. Então, é muito importante você ter o quê? Ter essa consciência e ir buscando, tá? Os meios, os mecanismos, as ferramentas para você ir se tornando cada vez mais um advogado de valor no mercado. Outra coisa é o seu posicionamento, que eu já falei aqui, porque está ligado com a reputação de mercado, e a importância do seu trabalho para o seu cliente. O seu cliente precisa perceber o seu valor. Eu já falei aqui a diferença entre valor e preço. Preço é quanto custa a sua mão de obra, quanto custa o seu conhecimento, né, técnico. Valor é algo muito superior, né, que você entrega aí para o seu cliente, que é além do seu conhecimento técnico, mas é o quê? É o que você muda na vida do seu cliente por ele te contratar. E isso tem muita diferença. Eu tenho alguns clientes que é perceptível, né,
o quanto eles conseguem mudar a vida do cliente deles com o trabalho que eles prestam, por isso que eles estão em outro nível da advocacia. Eu vou dar um exemplo, eu quero dar um exemplo aqui de uma advogada que é minha aluna, né? Tão linda, ela não tá aqui assistindo, mas eu vou homenageá-la, que é a Lud. Ela me contou que eu fiquei super feliz, eu fico muito orgulhosa dos meus alunos, dos meus clientes. Ela tava com um problema com um cliente que é dono de uma padaria. Você vê a diferença de um advogado que tem um diferencial para entregar para o cliente. E aí o cliente dela ligou porque estava querendo mandar os funcionários embora. E aí pediu para que ela fizesse lá os cálculos trabalhistas, porque ela é advogada trabalhista, para mandar os funcionários embora, já que o movimento da padaria agora nesse período de coronavírus estava menor. E aí ela foi lá na padaria para ver o que estava acontecendo lá com o seu João, né? Não sei se o nome dele é seu João, mas vamos botar aí o nome do seu João, o dono da padaria. E ela foi lá para ver o que estava acontecendo no estabelecimento do seu João, né? Saiu de casa, né, nessa época de pandemia, não ficou lá no conforto do seu lar fazendo estritamente o que ele pediu. Vou fazer aqui os cálculos trabalhistas, vamos demitir um monte de gente, botar um monte de gente na rua. Esse é o trabalho que eu vou fazer, é o trabalho de um advogado feijão com arroz. Ela foi lá na padaria e aí chegou lá, ela ficou analisando, né, as estratégias de negócio que ele poderia implementar neste momento e que ele não estava implementando, e que se ele implementasse, iria o quê? Aumentar o faturamento dele, e aí ele poderia evitar de mandar embora os funcionários que ele estava querendo mandar embora. E aí ela analisou, deu algumas ideias para ele em termos de estratégias de negócios, não era nada jurídico, tá? Eram estratégias de negócio. Ela deu as ideias para ele acatou as ideias, começou a botar em prática, né? Viu a diferença no resultado e aí falou assim para ela: você é imprescindível para mim, né? Sem você eu não fico nunca. Então essa é a diferença, gente, entre um advogado que faz aquele trabalho feijão com arroz que o cliente meramente pediu, daquele que se preocupa realmente com o cliente, né? Saiu da casa dela nesse período de isolamento, foi lá ver e trouxe para ele ideias e soluções que não tem nada a ver com direito, mas com estratégias de negócios para melhorar a padaria do seu João, tá? E aí com isso ela se torna valorosa para ele, ele consegue perceber o valor dela e aí ela consegue até futuramente, nesse período não, mas até futuramente renegociar aí, quando a situação da padaria melhorar, renegociar o valor dos honorários dela até para mais, né? Porque ele consegue perceber a importância. Outra coisa que é importante também na hora da precificação é você saber a importância do cliente para o seu escritório. Eu costumo dizer que tem certos clientes, né, que quando o advogado faz esse estudo que a gente faz, né, que eu faço nos escritórios de advocacia, da análise de clientes, alguns começam a perceber que tem certos clientes que não vale mais manter, que o cliente tem um custo tão grande para o escritório, né, ele não quer pagar mais, e ele não valoriza o escritório, porque também tem, gente, vocês têm que saber que vai ter cliente que não vai valorizar você. Por mais que você faça, ele não vai valorizar, que são aqueles clientes vampiros. Não existem pessoas vampiras, existem clientes vampiros. Então, você tem que saber a hora de mandar embora esse cliente, de demitir esse cliente. Para isso, você precisa se preparar. Você precisa o quê? Conseguir trazer para dentro da sua carteira outros clientes que supram a falta desse cliente vampiro para você poder o quê? Despedir o cliente. Sim, o advogado também despede o cliente, manda o cliente embora. E aí, alguns clientes meus, 2 clientes meus já fizeram isso, né? De despedir um cliente. E aí teve um caso que foi muito engraçado, né? Ele foi despedir o cliente e o cliente não quis. Falou assim, não, mas eu não quero. Eu quero você como meu advogado. E aí a pessoa falou assim, não, tudo bem, mas para eu continuar advogando para você, eu vou ter que reajustar o contrato de honorários e eu vou cobrar tanto. E você acredita que o cliente aceitou? Porque o cliente não queria deixar de ter ele. E aí, gente, olha só que coisa mais curiosa. Muitas vezes é parte de você. Na maioria das vezes é um ajuste aí, né? Na sua autoconsciência, na sua autoconfiança, né? De você olhar e falar assim, não, peraí, né? Esse cliente aqui não vale a pena eu manter, ele tá me pagando muito mal, eu entrego muito mais
do que ele me paga, né? Eu passo o valor para ele que não dá valor, né? Mesmo ele percebendo ele não dá, vou mandar ele embora. E você ter coragem para fazer isso, e aí o cliente, né, nesse momento, ver o seu valor, aceitar que realmente você vale mais do que ele está pagando e aceitar a renegociação dos seus honorários. Então, teve um cliente meu que conseguiu isso, eu fiquei muito feliz. Outros não, os clientes mesmo acabam indo embora. Mas você tem que ter coragem para fazer isso, só que antes disso você tem que o quê? Conseguir trazer para sua carteira novos clientes que supram a falta desse. E aí, gente, a live vai terminar. E aí eu vou voltar, se terminar antes de eu acabar aqui o restinho do conteúdo que eu tenho para passar, tá? Aí peço que vocês voltem. Enquanto isso, apertem no aviãozinho para chamar outras pessoas e também no coraçãozinho para que outras pessoas venham participar aqui da live. E aí, alguns passos para te ajudar a realmente precificar. Gente, para você conseguir precificar de forma inteligente, para que você não pague para trabalhar, você tem que considerar os seus custos fixos. Quanto custa para você trabalhar? Quanto custa o aluguel do seu escritório? Quanto custa a luz, a energia? Quanto que custa para você manter o pessoal do administrativo? Quanto que custa o condomínio, tá? Quanto que custa para você manter o material que você compra, que são os custos variáveis? Tá? Os custos variáveis entram os impostos. Você tem que embutir os impostos no valor da sua precificação. Quanto que custa para você manter os advogados que trabalham para você, os seus estagiários, o material que você gasta no dia a dia do escritório para manter aquele cliente, tá? Isso por alto que eu tô falando, porque é muito mais específico, tá? Para você fazer uma precificação. Mas você tem que pelo menos saber aí, botar na ponta do papel quais são meus custos fixos e quais são meus custos variáveis. Anota aí, veja o que você tem aí para os próximos meses, que você tem aí de mensalidades a que você se comprometeu, que são fixas, que você não tem como negociar agora nesse período de crise e que estão fixas para você. Você precisa saber, você precisa ter uma ideia até o final do ano, o quanto você tem aí de custo fixo para pagar, tá bom? Além disso, você precisa saber qual é o valor do seu Prolabore, tá? Quanto que você quer ganhar por mês, quanto que você precisa para sobreviver a título de Prolabore, porque o resto tem que pagar o seu custo fixo. Pagando o custo fixo, pagando o variável, quanto que você quer tirar para você a custo de Prolabore para você sobreviver, tá? Só que é importante você ter em mente que o advogado, ele não só sobrevive. A advocacia, ela precisa ser uma atividade que gere lucro. Então, você precisa ter lucro. Então, quando você calcula, tá? O seu custo fixo, o seu custo variável, também embute aí o valor do seu Prolabore. Quanto que você quer ganhar por mês. E aí, depois tem uma continha que você faz para saber o seu valor hora, tá? Para quando você souber aí quanto que você vai demorar muito tempo com o cliente, você ter aí a noção do seu valor hora. Você precisa embutir nessa conta um percentual, uma margem de lucro, que geralmente eu recomendo que varie de 10% a 100%, mas agora nesse período de crise, gente, não tem como. Você tem que se adaptar ao período que nós estamos passando, tá? Então, a margem de lucro vai ter que diminuir nesse momento, tá? Muitas vezes você vai ter que botar uma margem de lucro 10%, ou se você realmente não quiser perder aquele cliente, você até tirar a margem de lucro, mas você ter pelo menos um valor que pague os seus custos fixos, os seus custos variáveis e o seu Prolabore. O que você não pode é pagar para trabalhar, isso em hipótese alguma. Agora, para você conseguir cobrar melhor nessa crise, né, e aí fazer essa negociação de honorários, que inclusive eu falei na live de ontem com o Miziara, que foi muito boa, você precisa rever aí os seus custos. O que você também pode diminuir dos seus custos fixos e dos seus custos variáveis nesse período de crise, tá? Porque você também vai precisar adaptar a sua precificação a esse período. A sua precificação, você precisa saber que ela precisa ser sazonal, tá? Então, ela tem que o quê? Você tem que saber adaptar a sua precificação para esse período de crise.
Mas para isso, você também vai precisar fazer o quê? Você vai precisar mexer nos seus custos fixos e nos seus custos variáveis. Então, se você aluga um escritório, você tem como também negociar para baixar o valor do aluguel, os seus custos variáveis, o que você consegue cortar dos seus custos variáveis dentro do escritório, na sua atividade de advogado, que você pode cortar, que também vai diminuir aí o que você tem de custo, para que você possa fazer essa compensação, tá? Na cobrança dos seus honorários nesse período, para que você não perca o seu cliente, tá? Então é importante, anote todos os custos, quanto que você paga de imposto, tá? E veja essas prestações que eu falei. Então, o advogado, gente, vende conhecimento mais tempo. Você precisa saber, né, precificar o seu conhecimento mais o seu tempo. Quanto custa isso? A maioria dos advogados que eu conheço, e até advogados, né, gestores de escritórios de advocacia, precificam com base na experiência. Experiência, né, de anos aí de advogado. Eu acho que esse assunto aí dá isso de trabalho, então eu vou cobrar isso. Alguns cobram pela cara do cliente, olhando para a cara do cliente, e aí também tiram aqui da cartola um valor dos honorários. E olha que eu já trabalhei em escritório grande, e era assim, vinha da cachola, sabe? Uma coisa assim absurda, sem realmente fazer um cálculo correto de precificação. Outra coisa, alguns advogados precificam o quê? Principalmente os novos, e eu aconselho que esses que ainda não sabem fazer um cálculo mais elaborado, precificam se baseando na tabela da OAB, né? Olham lá para saber mais ou menos quanto que a tabela coloca, ou se você também faz uma precificação aí da sua cabeça, geralmente o advogado vai lá olhar para ver se ele está cobrando perto da tabela da OAB ou não, até para mostrar para o cliente, né? Agora, alguns advogados também cobram com valor de hora-aula, mas sem ser um valor de hora-aula calculado de forma correta. Simplesmente também tiram da cabeça assim: minha hora vale R$1.000. Minha hora vale R$800. E aí acabam passando também um valor de honorários que fica impraticável, e aí perdem oportunidades no mercado. Então você precisa calcular o seu valor da hora-aula, mas de forma inteligente, tendo isso aqui tudo em mente, tá? Nessa aula aí que eu vou fazer, nessa reunião, tá fechada, eu vou ensinar você a fazer esses cálculos, tá? Quem quiser participar, me manda um e-mail. E aí, pra gente fechar aqui, tá? É importante que você, nesse período de crise, tá? Consiga aí diminuir a sua margem de lucro, caso você tenha que trabalhar com diminuição de margem de lucro, você diminua o valor dos seus custos, diminua o valor do seu padrão de vida, tá? Para que você consiga aí ter uma margem maior para negociar, porque assim como o seu cliente, tá? Também tá passando por um período complicado, você também tá. Como o Eduardo tá falando, avaliar a situação econômica do cliente é relevante, tá? Para você conseguir fazer uma boa negociação, você precisa fazer uma boa precificação, para você saber até onde você pode reduzir, tá? O valor dos seus honorários. Você precisa saber fazer o quê? Ter aí a margem de negociação, tá? Saber fazer a técnica da ancoragem. Mas para isso, você precisa o quê? Saber até o máximo que você quer ganhar e o mínimo que você pode aceitar. Porque abaixo desse mínimo, você vai estar pagando para trabalhar. Nesse momento de crise, como eu tô falando, é importante você também reduzir os seus custos, tá? Você vai ter que reduzir margem de lucro. Muitas vezes, não tirar a margem de lucro para conseguir manter aquele seu cliente que tá passando por problemas, tá? Você também pode aí negociar com seu cliente em termos de percentuais, do tipo, se você reduzir em 50% agora o valor dos seus honorários, você pode combinar com ele que daqui a 6 meses, quando ele começar a se restabilizar, conforme você também vai ajudando ele, os seus honorários vão sendo compensados aí, ao invés de você ganhar, sei lá, 50%, né, você majora o valor dos seus honorários em 80%, em 100%, 120%. Então, você precisa ter essas ideias, sabe? Essa consciência de precificação para você fazer uma boa negociação. Não vou me aprofundar em negociação, não dá tempo, mas na live de ontem, que foi de negociação de honorários, eu falei sobre isso com o professor Miziara. Você assiste a live de ontem para você saber o que foi conversado. A live daqui tá encerrando,
Adorei a participação de vocês. Isso, Eduardo, utilizar no horário inicial e final, se possível, né? Então, eu vou fazer essa reunião fechada, tá? No Zoom, pra gente poder fazer uma aula mesmo, tá? Pra eu poder passar esse conteúdo de forma mais aprofundada para vocês, né? Todas essas técnicas de formulação de honorários. Então, quem quiser participar, eu ainda não sei a data, estou olhando na minha agenda, me manda mensagem lá no inbox, quem já quiser garantir a vaga, porque quando eu abrir, eu mando o link de inscrição para vocês poderem garantir a vaga de vocês, tá? E aí eu vou encerrar aqui a live de hoje. Adorei a participação de todos vocês, tá? Compartilhem com outros colegas para que eles possam assistir essa live. Se você gostou, deixa um monte de coraçãozinho, manda um aviãozinho para que outros colegas também possam assistir aqui esse conteúdo, tá, gente? Eduardo, ótimo, adorei a sua participação aqui. Vou encerrando, vou deixar vocês descansarem e assistindo aí a live do Sandy Júnior, não sei se já acabou, mas uma boa noite para vocês, tá? Tchau!